Quando a gente fala de cuidado capilar, a gente precisa pensar em 3 pilares. Primeiro, a finalização, que modela os nossos cachos, que dá volume, ou então que deixa mais definido, que tem a ver com day after, tem a ver com frizz, tem a ver com fator encolhimento. Todos esses são assuntos da finalização. Tem um outro pilar que é fundamental, que é o corte. A gente precisa ter um corte de saúde, precisa de um corte de modelagem. Isso é o que vai garantir a gente ter o cabelo saudável e o cabelo com um formato legal. E esse formato ajuda bastante, tem muito a ver com o nosso tipo de rosto, com o objetivo que a gente quer. Se a gente quer mais volume, é legal um corte, né, que não seja reto e etc. E temos o terceiro pilar, que é o pilar do tratamento. Quando eu falo de tratamento capilar, eu tô falando desde a lavagem até todos aqueles produtos que você coloca para deixar o seu cabelo saudável, bonito, para você conseguir ter o cabelo com brilho, sem ressecamento, e tudo isso você consegue com uma rotina de cuidados capilares e uma rotina que seja personalizada. Todo mundo já ouviu falar do cronograma capilar, né? E o cronograma capilar é uma forma de rotina. Nós temos vários problemas aí, várias coisas incompletas, e a principal objeção, por assim dizer, que eu tenho ao cronograma capilar é o fato de que ele não é personalizado. Você pega uma tabelinha e você quer encaixar em todos os tipos de cabelo, cabelos de todos os tamanhos, cabelos de todas as curvaturas, cabelos que estão porosos ou cabelos que não estão. Tem quem tem a porosidade alta, quem tem a porosidade baixa, e não dá para você fazer a mesma rotina e você esperar o mesmo resultado. Então, é bem legal você entender que você precisa personalizar os seus cuidados. Algumas técnicas, por exemplo, algumas dicas que eu dou de finalização vão ser mais homogêneas. Quando eu quero deixar o cabelo com definição, e se eu deixo ele secar natural, qualquer tipo de curvatura vai ficar com menos volume. Se eu uso o secador, se eu estimulo com o pente garfo, qualquer tipo de curvatura vai ficar com mais volume. O que eu acho que é importante? Você entender que o tratamento não é bem assim. Porque o tratamento vai depender do que você ingere, do que você come, tudo isso vai dizer como é o seu cabelo, da sua genética. Isso muda muito mesmo de uma pessoa para outra. 2 pessoas podem ter o mesmo tipo de tratamento, fazer a mesma receitinha e ter resultado diferente. Então é muito legal a gente conseguir personalizar. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é personalizar olhando pra gente mesmo. Eu só não tenho como ajustar uma coisa a mim, porque personalizar é isso, é fazer com que esteja de acordo com o que eu sou, com o meu cabelo, com a curvatura dele, com o momento que eu estou vivendo. E eu não tenho como fazer isso sem olhar pra dentro, sem olhar pra mim mesma, sem conseguir identificar todas aquelas características que vão poder me ajudar a conseguir ter o cabelo do jeito que eu quero. Então, a primeira coisa que eu preciso observar são elementos da minha saúde, né? Se eu tô bebendo água suficiente, porque não adianta você querer fazer hidratação, né? Deixar o cabelo hidratadíssimo, o seu corpo lá tá a seca pura, né? Assim, aquele território. Sabe quando você anda no meio de um deserto e não tem uma gota d'água? Pois é, se o seu corpo tá assim, como é que o seu cabelo vai estar diferente? Não adianta você encher de produto se você não tá bebendo água, se você não tem a sua alimentação balanceada. E eu tenho certeza que isso ajuda muito. Quando você tem o hormônio desregulado, você também vai ter diferentes formas, problemas no cabelo. Por exemplo, quem tem problema com a tireoide costuma ter o cabelo mais fraco, as unhas mais fracas, que vão quebrar mais. Então, se você tem essa característica diferente, é óbvio que você vai precisar tratar de uma forma diferente, não é? E ainda tem outro fator. O que uma pessoa que está desidratada, sabe, que passou assim vários dias caminhando sem ter água, estava num deserto caminhando, o que ela precisa? Do que essa pessoa precisa? A pessoa está desidratada. O corpo dela perdeu muita água, ela ficou muitas horas, né, sob o sol e ela perdeu todo tipo de água. Já tá com a boca rachada, já tá com a pele rachada, já tá. E aí ela conseguiu encontrar lá um pequeno povoado. Ela chegou nesse povoado. O que essa pessoa precisa? É óbvio que ela precisa de água. Ela precisa repor essa água. Provavelmente vão existir formas de hidratar mais efetivas, como um soro, né? E ela vai conseguir, dessa maneira, repor tudo que o corpo dela precisa. Às vezes isso não acontece bebendo um copo d'água. Ela precisa fazer isso durante um tempo. Em casos de, né, onde a pessoa está desidratada assim mais profundamente, precisa vários dias e tal. Agora, quando você
bebe essa água, você repõe a água do seu corpo. Depois que passou isso, né, no dia seguinte, uma semana depois, o que essa pessoa precisa? Ela precisa da mesma quantidade de água que ela bebeu no dia que ela chegou nessa vila? Não. Por que ela não vai precisar dessa mesma quantidade de água? Porque ela já está hidratada. Então agora ela vai precisar de outras coisas, né? Ela vai precisar continuar comendo, precisar continuar tomando água, provavelmente ela precisa de outras coisas, ou talvez não precise de mais nada. O que acontece com o nosso cabelo é isso. A gente vai lá e monta uma rotina onde a gente fez um diagnóstico com muita sorte. Você já escutou a Diana falando aqui que precisa de diagnóstico, foi atrás, se virou, fez um muito bom diagnóstico e conseguiu desenhar uma rotina adequada. E aí, você achou que seu cabelo estava precisando de água, que ele estava lá igualzinho a pessoa no deserto, né? E aí você deu água para ele, nesse caso, através da hidratação, que não é propriamente molhando, é trazendo agentes umectantes que vão permitir que essa água fique no fio. E aí, você fez tudo direitinho e conseguiu deixar o cabelo mais hidratado e você continuou fazendo a mesma rotina que você desenhou lá no início do mês. E vai passar 10 meses, muitas semanas, fazendo a mesma coisa. Só que seu cabelo já não precisa da mesma coisa. Então, o diagnóstico precisa ser permanente. Se você não consegue identificar rapidamente que o seu cabelo está mudando a cada tratamento, você não sabe se aquele planejamento que você fez vai precisar continuar ou vai precisar de mudança. E o interessante é você pensar que a cada tratamento o seu cabelo está diferente. Então não existe aquilo que todo mundo já disse um dia, no meu cabelo acostumou. Eu uso essa máscara, meu cabelo achou maravilhoso. Aí eu usei a máscara inteira, comprei o segundo pote, no terceiro pote meu cabelo já não gosta mais porque ele acostumou. Não é que ele se acostumou, na verdade é que você já deu para ele o que ele precisava. E isso pode acontecer em um tratamento, pode acontecer em um ciclo inteiro. E aí agora você quer continuar com a mesma coisa, sendo que ele já não precisa daquilo. E às vezes está precisando de outra coisa. E aí muitas vezes acontece o famoso efeito rebote, que é o excesso mostrando que não é legal para o seu cabelo, nem a falta, nem ele, nem o excesso, nenhum dos dois vão ser legais. Então esse processo é super interessante, porque como tudo na vida a gente precisa se conhecer. E eu acho que esse processo de se descobrir é o mais interessante quando você assume o seu cabelo, quando você começa a cuidar do cabelo natural. É que você para de brigar com ele, você para de odiar o seu cabelo, você começa a curtir o cachinho, você pega o cachinho, você fica puxando o cachinho, você tá apaixonada pelo seu cabelo, que nem eu tô pelo meu. E aí o que você quer fazer? Você quer cuidar dele. Que nem uma florzinha, que nem aquele cachorrinho que você tem, o gatinho que você tem, sabe? Que você quer o tempo inteiro ficar lá, mimar, dar tudo que ele precisa. Pois é, ele vira nosso mascote, né? A melhor parte da gente, aquilo que a gente mais curte, que a gente gosta, que a gente se orgulha. Então o processo de você se conhecer vai ajudar a que você identifique facilmente do que o seu cabelo precisa. Então, presta atenção em você mesmo, observe o seu cabelo, vê como ele reage a cada tratamento, porque você vai desenhar uma rotina e por mais maravilhosa que essa rotina seja, você necessariamente terá que fazer alterações.